Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Desimpocast, o seu podcast de intercâmbio esportivo. Tudo bem, Tomás? Como é que você tá? Beleza. Hoje estamos aqui diretamente em um cenário um pouco diferente. Aqui atrás da gente está rolando o Grava Meu Lance São Paulo. Grava Meu Lance é um evento de futebol, onde vocês têm a oportunidade de gravar um vídeo de melhores momentos. E hoje eu estou aqui com o Tomás, o cara que tem muita história nos Estados Unidos. Ele já foi atleta, já foi assistente técnico, já foi graduate assistant. Vai contar um pouquinho da história dele. E o tema de hoje basicamente é como você se destacar no recrutamento em alto nível no futebol universitário. Tudo certo, Tomás? Claro. Seja bem-vindo, se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, Lê, aí pela oportunidade. Tá bem legal aqui, os meninos jogando aqui para gravar o lance. É muito legal eles terem essa oportunidade aí, né, de estar jogando aí com uniforme, campo legal, para gravar os vídeos, para poder estar mandando aí para os coaches, né? Como a Lê falou, tenho experiência aí como atleta aí, técnico lá nos Estados Unidos, foram 7 anos. Eu fui em 2013, fui para uma Division II da NCAA lá na Carolina do Norte, Mars Hill University, experiência incrível, fiquei lá 2 anos, por alguns motivos acabei optando pela minha transferência, né? E aí fui para uma outra universidade, Notre Dame College, uma das melhores Division II aí da NCAA, lá em Cleveland, em Ohio. Também 2 anos maravilhosos, onde eu fiz muitos amigos, me tornei capitão do time. Foi onde eu tive essa segunda chance, né, de mostrar a minha mudança de cabeça, de entender um pouco melhor Postura, né? de postura, né, de como que o sistema americano pensa. E me dei muito bem, tanto que assim que eu me formei, cheguei a jogar um pouco ali em algum clube semi-amador e alguns testes em clube profissional. E meu treinador de Notre Dame me convidou para virar assistente técnico dele por 1 ano, que foi uma experiência incrível e me abriu ainda outras portas, como eu fui para Michigan, em Oakland University, uma Division I, um nível mais alto aí do futebol universitário, para ser graduate assistant, né? Então eles me convidaram para fazer uma pós-graduação, tudo pago, enquanto eu ajudava eles ali na comissão técnica, nas tarefas do dia a dia, com treinamento, análise tática por vídeo, estatística e bastante no recrutamento também, que é uma área muito importante para galera aqui que está assistindo, para a galera que está jogando, que ainda tem essa vontade, esse sonho, que como a gente estava falando é um sonho muito difícil, mas ao mesmo tempo para quem quer, é só ir atrás que é totalmente alcançável, ainda mais com a ajuda aí de vocês. Exatamente, isso é uma coisa que antes de começar a partida a gente teve uma palestra lá com o pessoal que participou do evento e ele pôde compartilhar um pouquinho dessa parte da história da mudança de postura, né? Então eu queria trazer esse pequeno tema aqui antes da gente começar. Queria trazer esse tema pra gente começar o podcast hoje, que é a questão da postura, né? Que você falou que foi para a primeira universidade, teve um pouco de dificuldade por N motivos, queria que você falasse um pouquinho disso também. E aí quando você transferiu, você mudou completamente a postura. E eu queria que você falasse, Tomás, qual que é a importância, né? Como que a gente normalmente sai do Brasil com uma mentalidade e como que é importante você ter uma postura que é alinhado com a mentalidade americana, você se americanizar, como a gente falou um pouquinho mais cedo. Sim, não, como a Lê falou, já tinha comentado aqui brevemente, na primeira experiência ela foi incrível, eu amei ela, mas teve algumas circunstâncias ali com o treinador que eu na hora até achei que eu estava certo, mas é o processo de entender um pouco melhor como as coisas funcionam nos Estados Unidos, o que é realmente importante para um treinador ou não. E essas coisas, por mais que a gente escuta antes de ir, às vezes só a experiência consegue realmente entender quando você sofre na própria pele. Então eu cheguei como um jogador muito técnico, acima da média ali do meu time, então era difícil talvez de entender o porquê que eu não era titular no começo. Obviamente a parte física, a gente comenta sempre que é uma parte muito importante, não estava entre os melhores, mas nem entre os piores, então já me via um pouco intitulado a ter uma oportunidade maior, mas não é assim que as coisas funcionam, e independente do critério do treinador, uma coisa que eu aprendi muito na segunda universidade é a questão de fazer
e se mostrar dentro de campo. E treinador quer ganhar jogo. Treinador, por mais que pode entender mais ou menos de futebol, se estiver performando, estiver jogando bem, nenhum treinador vai querer te sacanear. Ele vai colocar quem estiver jogando melhor. Então o trabalho de não jogou no sábado ou no domingo ali muito, vai, dorme, faz seu treino, segunda-feira chega lá e seja o melhor do treino no dia seguinte, na terça, na quarta, até o próximo jogo. E tudo que você tiver controle, você tem que deixar isso no 100%, seja a parte técnica, tática, física, tudo que você conseguir controlar, você tem que estar no máximo. O resto que você não controla, é aceitar que você não controla tudo na vida. Acho que não só no futebol, acho que em tudo isso é importante entender. E tem coisas que a gente não controla e não é que a gente tem que esperar que o momento chegue, mas tem que estar 100% preparado para a oportunidade, que a partir do momento que você vai ter a oportunidade, você aproveitar ela e agarrar e não deixar ela escapar. Então, alguma experiência ali no começo, no primeiro mês, primeiro ano ali de faculdade, por eu não gostar de estar jogando, de reclamar no treino, de algumas coisas que depois foi muito difícil mudar, né? A visão do técnico sobre mim. Tanto que quando eu fui para minha outra faculdade, 6 meses depois, com 21 anos, eu era capitão da faculdade, de uma faculdade onde tinha muitos jogadores no 5º ano de faculdade, com 24 anos. Então, foi até uma função até difícil, né? Tipo, você ter um respeito, às vezes, de uns caras que estão lá mais tempo, são mais velhos. Então foi até uma experiência legal de eu poder exercer esse papel de liderança num lugar que eu era quase novo, assim. Então, e tudo isso veio de uma mudança de atitude, né? Mudança de atitude, 100%. De entender que a única coisa que ia me fazer ter sucesso ia ser eu mesmo. Ia ser o meu treino, ia ser mostrar o quanto eu queria estar dentro de campo ajudando o time, não de uma maneira egoísta pensando em mim, mas é a relação de mostrar os mínimos detalhes. Pode parecer, às vezes puxa saco, etc, mas é de colocar o time na frente de você, né? Eles falam tipo we before me. Eles até falam que na palavra time, né, que em inglês é team, T-E-A-M, não tem o I, né? There's no I in team, que o I sou eu, né? Então, todas essas coisas que você pode fazer, que pode até parecer que você está puxando o saco, mas você começa a entender ao longo do tempo que não é puxar saco. São coisas que, se todo mundo do time fizer, vai melhorar demais o ambiente, vai criar aquela famosa família que a gente fala. Então, chegar cedo no vestiário, encher as bolas se as bolas não estão cheias, ser o primeiro a chegar no treino da academia, tá com o uniforme certo na hora de treinar, na hora de viajar. Se o treinador pedir alguma coisa para fazer, por mais que você não concorde, seja às vezes algum trabalho social ou ir prestigiar o time de basquete feminino, qualquer coisinha que seja, acontece, né? sei lá e fazer, isso conta ponto pra caramba. Isso é muito importante a gente entender, que a gente parece que é ser puxa-saco, mas não é. Você entender a cultura do time, fazer parte de uma coisa um pouco maior. E aí isso vai ajudar você a ter a sua oportunidade dentro de campo. E isso é um efeito dominó. Isso é uma forma também de você respeitar a cultura do lugar, os costumes do time, né? Porque se tem um time com 35 pessoas e 34 falam que vão participar do evento e vão numa boa, por exemplo, prestigiar o time de basquete feminino, é um exemplo que você deu, mas acontece muito. Sim. Você tem que ir para um evento, sei lá, o vôlei tá jogando a semifinal do regional e o treinador quer que todo mundo vá lá para apoiar. E você ser aquela uma pessoa, isso é meio que uma falta de respeito também. Sim, claro. Com seus companheiros, com o treinador, com todo mundo que está envolvido naquilo, né? E a vida ali do treinador, e eu como assistente consegui presenciar isso um pouco mais de perto, às vezes os atletas a gente não consegue entender a quantidade de trabalho e de horas do dia dele, da semana, que ele entrega para aquilo dar certo, né? E não é uma empresa milionária que vai injetar dinheiro, tem budget limitado, tanto pela NCAA quanto pela escola. Então, ainda mais as escolas Division 2, as Division 3, NAIA, Junior College, o treinador, se ele fizer só o básico, não vai ter sucesso. E ele quer ter sucesso, então ele passa horas a mais do dia sem a família, sem a filha, deixa de viajar para o programa dar certo. Então, tem certas coisas que ele precisa que o time faça, talvez para mostrar para a universidade, etc. E aí, quando a gente não faz, isso frustra muito o treinador, né? Sim. Porque ele entrega demais ali, parece que não, mas
eu até comento, a gente comenta que no futebol universitário é praticamente 15, 20% no máximo de dar o treino, de escolher a tática. O resto é fazendo todo o papel administrativo do ônibus, do hotel, da alimentação, do budget do ano que vem, do uniforme do ano que vem, aí do recrutamento, quem vai trazer. Então são diversas coisas e problemas que acontecem no dia a dia, aluno com nota ruim, aluno que fez besteira no final de semana. Então, jogador insatisfeito e quer vir no escritório conversar porque que não está jogando e demora 2 horas a conversa, aí acaba seu dia. Então, são coisas que a gente acho que não percebe o quanto que o treinador faz pela gente e o quanto que a gente merece, às vezes, um respeito e entregar um pouco de volta para ele tudo que ele entrega para o time, né? Eu acho que isso que é legal a gente entender. É verdade, e que muitas pessoas, já ouvi isso muitas pessoas, né? Que o treinador nos Estados Unidos, na realidade, ele não é só treinador. Ele é um gestor do time. Sim, ele tem que cuidar de absolutamente tudo. E quando ele não consegue fazer, é delegar para o assistente técnico fazer. Isso até leva para um assunto que eu queria que você falasse hoje, que é a questão do recrutamento. Eu lembro porque eu nem era assistente técnico, eu jogava pela minha faculdade, mas o treinador, por saber que eu tinha esse trabalho na internet, que eu conhecia bastante jogadores, ele pedia para eu olhar vários vídeos de atletas. Ele falava, me encaminhava 15 no dia e falava, assiste isso aí, me fala o que você gostou. Eu falava, esses 3 aqui eu acho que tem nível, esse aqui vamos ver se ele tem inglês, esse aqui aquilo. Eu fazia metade do trabalho de recrutamento, pelo menos no que dizia respeito a brasileiros. Então eu queria até que você falasse um pouquinho, Tomás, você na função de assistente técnico, né? Você foi primeiro assistente técnico do Notre Dame, certo? E depois você foi Graduate Assistant da Oakland, certo? Quais eram as suas funções como assistente técnico, primeiramente, e quando você virou DA, o que você passou a fazer e qual era a tua relação com recrutamento também nessas duas faculdades? Então, Notre Dame foi meu primeiro trabalho ali como treinador, obviamente vindo de 2 anos jogando lá, a minha separação dos atletas foi uma coisa difícil, então por esse motivo também eu não tinha tanta ainda abertura em dar os treinamentos, em talvez participar tanto de algumas decisões, até pelo treinador saber da minha proximidade com os jogadores. Então eu auxiliava bastante na parte tática em relação à análise de vídeo, análise de adversário, estatística, e bastante na parte administrativa, né? Que eu falei de onde que a gente vai jantar, se é no Outback ou se é no não sei aonde. Quando você eu ganhava no restaurante melhor, perdia no restaurante pior. Se vai ficar no Holiday Inn aqui ou ali, aí um jogo é longe, vamos de van, vamos de ônibus, montar toda essa estratégia, muito da parte acadêmica. E aí na parte de recrutamento, que não ele falou, a gente vai para muitos eventos ali nos Estados Unidos que são próximos ali da gente. Então eu estava ali em Ohio, ia muito ali até uns 400 quilômetros longe ali, então ia para Cincinnati, para Pittsburgh, para Detroit assistir muito jogo, que ao vivo presencial é mais fácil, né? E a gente recebe milhares de vídeos aí semanalmente de pessoal do mundo inteiro, da Inglaterra, do Brasil, Argentina, Ásia. E é um processo complicado que varia de cada programa, cada treinador, né? O que ele está buscando. Então, Notre Dame tinha um programa de bolsa um pouco mais flexível para dar para estrangeiro. Então, a gente conseguia ter um risco menor trazendo um brasileiro, por exemplo, coisa que em Oakland, que eu fui trabalhar depois, como o sistema de bolsa para estrangeiro não é tão bom, o risco de trazer um brasileiro, eu tenho que dar uma bolsa muito maior, então era uma coisa mais complicada, ainda mais analisando por vídeo, que a gente tem às vezes uma ideia mais curta de quem que é o jogador, né? Mas em Notre Dame, a gente trazia muito brasileiro analisando por vídeo, e o importante de todo o programa, que deveria ser, e muitos são assim, é de entender mais ou menos o modelo de jogo deles, né? Qual que é o princípio ali da estratégia. A partir disso ele tem um perfil por posição, né? Então lateral direito para uma faculdade é diferente para outra. Exatamente. Ele precisa ser alto e bom de bola aérea? Talvez sim para um, para o outro não. Lá em Notre Dame a gente optava por opções de jogadores que eram muito técnicos na lateral, porque a gente era um time de posse de bola, etc. Então era uma coisa que quando a gente ia analisar, lateral direito era uma coisa que a gente olhava bastante. Completa bastante passe, força muito a bola. Tem outras faculdades que preferem olhar mais a parte defensiva. Então isso é uma coisa que varia um pouco. Mas tem alguns aspectos que obviamente que são padronizados. Então o princípio, que nem eu estava comentando,
que são analisados nos jogadores são os perfis técnicos, táticos, físicos e psicológicos, né? O mental, da cabeça do jogador, da força de vontade, da comunicação, da liderança, do effort, né? Que a gente fala bastante. O esforço. O esforço dentro de campo, numa transição, quando perde a bola, quando ganha a bola, no famoso migué que a gente chama no Brasil, né? Então esses aspectos são muito importantes. A parte técnica é obviamente bastante importante. Dependendo da posição, a gente vai analisar talvez um lateral se o cruzamento é bom, no meia qual que é o domínio dele, se ele domina com o pé ruim, com o pé bom, o quanto ele está olhando para trás para saber se tem marcação ou não. Detalhe que em vídeo é difícil, mas a gente tenta ao máximo entender para minimizar o risco, né? Porque muitas vezes um vídeo não retrata 100% o que é um jogador. Então, os treinadores fazem esse trabalho de diligência ao máximo para entender qual jogador ele está recebendo no time dele, né? Que não é que nem no futebol que talvez ele contrate outro daqui a um mês. Lá você tem um ano que você vai ficar com esse time, com esse jogador, com essa bolsa que ele está oferecendo. Então é um risco para o treinador, é um investimento que ele está fazendo com a bolsa que ele tem de dar para um jogador e não para outro. Então esses aspectos assim são bem padronizados na avaliação. Isso, né? É uma coisa também que você comentou, 2 pontos que eu queria comentar. O primeiro é uma coisa que você falou, tipo, do treinador, cada time, tipo, um lateral para um treinador pode ser de um jeito, para outro pode ser de outro jeito. E na minha experiência transferindo, quando eu fui para a minha segunda faculdade, eu nunca esqueci o e-mail que o treinador mandou. Depois que a gente trocou os 3 e-mails, ele mandou um mais detalhado, que ele falou, aqui a gente joga com 3-5-2 e você, pela a sua característica, seria o ideal para ser um ala aqui. Por quê? Eu sou lateral, só que eu não sou tão bom defensivamente. Eu sou aquele cara chato, mas eu não tenho tamanho. Se pegar um cara de 8, eu tenho dificuldade de marcar. Mas eu chego bem no ataque, consigo manter bem a posse de bola, sou um pouco mais técnico. E o treinador falou, para o que a gente joga por ser um 3-5-2, que a gente precisa você mais do meio para frente, você é um perfect fit, né? Você encaixa perfeitamente. Claro. Talvez para o treinador não seria a mesma coisa. Então isso é real. Sim. Isso até acaba acontecendo da gente receber um jogador, da gente até achar bom, não achar que vai encaixar no sistema, e como a gente tem um networking grande ali, de às vezes encaminhar o jogador para uma outra universidade. Talvez encaixe melhor, né? Que por mais que eles é concorrente, ali eles têm um networking bom, né? Um grau de amizade com os treinadores, que muitas vezes eles acabam falando, esse jogador aqui, um atacante alto, etc., que você está procurando, a gente não precisa, pode funcionar para você. Então isso acontece bastante, principalmente quando não é da mesma conferência, assim, que não é um rival direto. É uma coisa que acaba acontecendo bastante. Exatamente. E outro ponto também, Tomás, você falou, é que como o vídeo é limitado, né? O vídeo, tipo, são ali 3, 4, 5 minutos que você vai assistir realmente. Tem gente que faz vídeos maiores, mas, sinceramente, entre 3 e 5 minutos é o máximo se você está interessado no jogador. Então, assim, é limitada a maneira de analisar. Se deu o exemplo de, se ele domina com a perna ruim e tal, por exemplo, o meio campo, que vai receber a bola, era melhor dominar de perna esquerda, saindo da marcação, ele acaba dominando com a direita, que é a preferida dele, e leva para a pressão. Pequenas coisas que você acaba tendo que olhar para realmente entender se, ele parece ser um bom atleta, mas talvez esse vício dele aqui, se ele dominar com a perna ruim, com a perna boa, mas indo para a pressão e perca a bola na frente da área, a gente toma um gol. Sim. Isso pode custar uma conferência, pode custar um jogo, não é? Não, com certeza. E aí é começar a entender os erros do atleta num vídeo, o que é muito fácil de consertar e o que não é. Então, tem muitos erros ali, pode ser tático ou até técnicos, que você vê que são coisas, por exemplo, defensivamente, às vezes está com o body shape, né, a posição Sim. corporal com o ângulo meio errado, é uma coisa não tão complicada de ajustar. Posicionamento tático, a gente não sabe também por onde o atleta já foi treinado, quais são os costumes dele, então a gente não pode falar que não vamos recrutar um atleta baseado num vídeo por posicionamento tático, às vezes por ele não ter tido contato às vezes com um grau de informação que ele vai ter lá no college. Então o aspecto físico é uma coisa que você consegue avaliar bastante, por mais que tenha o potencial de crescimento com o treinamento, a gente consegue ver ali, né, principalmente se é altura, peso, explosão, velocidade principalmente, que é uma coisa muito importante nos Estados Unidos, e é um ativo, né, do jogador que é muito difícil você melhorar ou piorar a velocidade. Exatamente. Eu sou lento, nasci lento, treinei pra caramba e continuo lento. Somos dois. Então, não tem nem como. Por isso que é uma coisa que chama atenção, dependendo da posição ali, o aspecto físico
junto com a mentalidade, né? Tipo, então, agressividade, de atenção ali no detalhe do jogador. Qual que era o teu estilo de jogo, Tomás? Eu nunca te vi jogando, como que era? Cara, descreva o Tomás brevemente como jogador. Vamos ver aqui o nível de sinceridade dele. Cara, engraçado que nos Estados Unidos eu rodei bastante, né? De posição. Eu era um jogador muito técnico, então eu consigo me adaptar e mudar um pouco o meu jogo dependendo da posição. Eu sempre me caracterizei, me vendi como um meia, por ter um passe bom e chute bom de meia distância. Então, lá nos Estados Unidos, na primeira vez que eu cheguei, jogava no 4-2-3-1. Cheguei a jogar um pouco como 10, mas ali o meio de campo era muito compactado. Sim. O treinador começou a me colocar de centroavante, que eu fazia um papel ali de aproximação, jogava bastante, passava bastante, acabava tendo muita oportunidade de finalizar. Então, não acho que é uma boa opção, porque eu era lento, mas joguei, fiz uns gols, etc. E aí, na minha segunda faculdade, no primeiro treino, assim, que eu tava 2 anos quase jogando de atacante, meio atacante, já tava meio pensando que ia ser isso. Depois de 2 dias de pré-temporada, no primeiro coletivo, eu tava no time titular de primeiro volante. Então, até achei estranho na hora, até brinquei lá na hora, coloquei já o calção pra dentro. Eu falei, vamos lá. Me dá 5 e vai, né? Chuteira preta. Mudei um pouco o meu estilo, acho que encaixou mais, por eu ser um pouco lento nos primeiros, ali no sprint de 4, 5 metros, sou meio lento, mas tem um passe bom, uma bola longa boa. A gente jogava com 2 pontas brasileiros espetaculares. Um deles foi artilheiro nacional 2 anos seguidos da NCAA, Léo Paiva, lá do Espírito Santo. Tá lá no Al Jazeera, lá na Jordânia, jogando profissional agora, um craque. Que isso. E do outro lado tinha um outro brasileiro também. Tinham alguns que rodavam, mas um deles o Arthur, que é um moleque liso pra caramba aqui de São Paulo também. Então eu tinha orientação já de, se possível, receber a bola e já achar um dos dois. Então era uma tarefa fácil, bem específica, que quando o treinador te dá uma tarefa específica, você se sente confortável de jogar, porque se alguma coisa der errado, você sabe que é o que foi pedido. Exatamente. Então eu era um jogador assim, de bastante bola longa, ali nos meus anos finais, bastante chute de longe e falta. Isso é uma coisa que eu não preciso ser humilde. Eu sou humilde ali, eu era um jogador ok, mas humilde até certo ponto, né? Mas com falta eu era um baita batedor de falta. Um exímio batedor, era um Juninho Pernambucano. E aí nos clubes que eu passei nas ligas de verão, né? Joguei no NPSL, PDL, Erie Commodores, cheguei a jogar de zagueiro porque eu tinha um passe bom, a gente tinha que ficar com bastante posse de bola, etc. E o outro zagueiro era alto. Não entendi, mas joguei. No time que eu jogar no Dayton Dutch Lions, eu cheguei lá nos testes durante a temporada já. Tinha só aqueles treinos reduzidos. Sim. E aí eu entrei lá, enfiei um monte de gol, aqueles treinos reduzidos eu só chutava no gol. O treinador falou, pô, amém, a gente tá precisando de um centroavante. Eu falei, eu sou volante. Se é o que você precisa. Cheguei lá, jogamos. Foi legal pra caramba, PDL também. Mas eu acho que é uma coisa importante também. Um jogador que consegue se adaptar em diferentes posições. Eu consegui muitas vezes achar meu lugar no campo por esse fator. Se precisar, eu tô ali pra qual função eu consegui encaixar. Então isso variou durante os anos, mas a minha principal função, eu te falei, de meia volante, recebendo a bola da zaga e dando para os caras que sabem fazer gol lá na frente resolver o jogo. Exatamente, e isso é inclusive uma coisa que também para mim conta bastante, que eu sempre falo que eu não sou um craque, e eu não sou realmente um craque, eu jogo bola bem, tenho uma técnica boa, tenho um entendimento tático, eu joguei muito futsal a minha vida toda, então é aquela coisa, futsal, cara, o tempo todo girando, você sabe sempre onde está o seu gol, onde está outro gol, você sabe onde se posicionar, você consegue ir para qualquer lugar do campo. Pra você ter ideia, só ano passado, eu joguei metade da temporada e tive um problema com o visto no Canadá. Nessa metade que eu joguei lateral direito, lateral esquerdo, de segundo volante, de meia, de ala. Eu só não joguei de centroavante e zagueiro. De resto eu joguei tudo. Então, assim, é realmente essa qualidade de você se adaptar, de você ir para qualquer posição. É um ponto positivo, principalmente no nível universitário, que como você falou, o treinador não tem como daqui a um mês contratar uma pessoa. Sim, então você começa o ano na pré-temporada. Chegou um mês de temporada e você vê que, cara, o teu meia não tá jogando bem. Como que eu vou adaptar isso aqui pra trazer? Você pode trazer um ala, por exemplo, para jogar no meio, um volante que sobe pra camisa 10. Então você deve se adaptar, é um ponto muito positivo, claro, também. Ainda mais que a temporada é muitos jogos, né? Então tem muita contusão também. Então poder contar com um jogador versátil que pode dar mais de uma posição sempre é muito bom.
Então foi um pouco disso, parecido também. Joguei em diversas posições aí durante a... Exatamente. Então, para encerrar aqui, Tomás, você falou muito sobre recrutamento, acabou de acabar a primeira partida aqui do Grava Meu Lance. Eu queria que você desse uma dica pro pessoal que está assistindo no YouTube, então ouvindo nas plataformas de podcast, uma dica direta. Se você está se preparando agora para recrutar, para ser recrutado, está se preparando, está estudando inglês, está estudando para as provas do SAT, do TOEFL, tem um vídeo, vai começar a entrar em contato com treinadores, como você pode chamar a atenção, que você pode se destacar nesse processo de recrutamento e aumentar as chances de conseguir uma boa oportunidade? Cara, eu acho que principalmente, primeiro, a mentalidade, para quem quer, eu acho que colocar uma coisa na cabeça que é muito importante, você tá sempre melhor do que ontem e pior do que amanhã. É uma das coisas que eu levo comigo assim, levava como jogador e era uma coisa mais pro futebol, e agora que eu não tô jogando mais seriamente, eu percebi que isso continua pra minha vida. Você tá melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você tá sempre, quando você vai para um treino, a gente tem o costume de treinar às vezes por treinar, ainda mais quem tem uma rotina, vou treinar terça e quinta. Acaba virando uma coisa meio de rotina, vou pro treino. Mas o treino é você tá aprimorando alguma coisa, tá melhorando. Então se você não tá melhor quando você sai do treino do que na hora que você chegou, você só perdeu o seu tempo. Então, na parte física, você vai pra academia. Cara, não precisa ficar 2 horas na academia, no celular, não sei o que, se você não tiver ter um progresso ali. Foca no progresso, no treino físico. Vai correr 15 minutinhos, vai correr meia hora, sério, vai ter algum progresso. Na parte de estudo, você vai estar ali com o livro aberto, com o Instagram aberto, você vai estar realmente focado em, tipo, o seu nível de inglês é esse, e na hora que acabar seu estudo, pode ser isso aqui, mas está melhor, e todo dia. Então, levar a sério as coisas, entender que não é uma rotina que vai fazer você chegar lá, você é totalmente responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Perfeito. Então acho que é isso, assim, a gente pode entrar em mais detalhe que demoraria mais no aspecto de estudar, como treinar, mas aí alonga muito. Eu acho que vou deixar o gancho, fica para um próximo podcast. Então eu acho que essa mentalidade de tudo que você estiver fazendo vai te levar aonde você vai chegar. Tudo é fruto do que você plantou, né? Então... Exatamente. Esse ponto que você falou eu acho muito importante, e eu acredito fortemente nisso também, que você é responsável tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso. Você é responsável pelos dois. Então, estude, se prepare, faça por onde que vai dar certo. Claro, é isso? Acho que justamente, acho que tudo vai vir para os que estão trabalhando duro. E controlar o que a gente falou no começo, controlar o que você controla, né? Tem muita coisa que você não controla, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas agora pandemia, tudo que está acontecendo, a gente tem um exemplo vivo disso, mas tudo que você controla, cara, seu estudo, a sua parte acadêmica, a parte de treino físico, técnico, isso tudo depende de você. Então, você controla isso, o que você não controla, não tenta muito se abalar, que a hora vai chegar, e é um processo difícil, mas para quem quer, cara, não é tão difícil assim. É difícil para quem não tá com vontade, quem não sabe direito se é isso que quer, porque é uma experiência incrível que não dá nem para tentar explicar aqui por vídeo. Só quem vai, tá lá sozinho, vive os perrengues no dia a dia, sabe o que é. E muita gente fala que é difícil para lá, o difícil é voltar, na verdade. Difícil depois você vai voltar. Bom. É isso aí. Então, Tomás, queria agradecer novamente pela participação, Obrigado, agradecer também para todo mundo que assistiu, que acompanhou. Se você curtiu esse conteúdo, tá no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, comentar. Segue o Tomás nas redes sociais, fala pro pessoal aí qual é o teu Instagram. Segue lá, o meu Instagram é @tomaz com thz.futebol em inglês, Tomás Futebol. Tem lá o Tomás Freitas também, tá lá no link, você pode entrar lá. Mais futebol que importa, né? Tá lá aberto, tava postando mais coisas de futebol na pandemia, agora eu tava mais ocupado, parei, mas eu vou voltar a postar mais coisas, o pessoal pode me chamar, não respondo tão rápido às vezes, mas prometo que sempre quando eu consigo ajudar com alguma coisa. Também não vou aqui, tem pessoal que acha que me manda mensagem achando que eu vou dar uma bolsa por direct message. Não vai ser assim. Mas o que eu consegui de ajudar com conselho, já ajudei muita gente aí que eu não conheço que me mandou mensagem, já até me ligou, mandou áudio. Tô sempre aí para ajudar porque eu já passei por isso e sempre tem alguma coisa que a gente pode estar acrescentando. Né? Exatamente. Agradecer também por participar aqui do evento, claro, da palavrinha pessoal.
A gente se vê em breve, rapaziada. Muito obrigado pela presença. E esse foi mais um Desimpocast, Valeu. seu podcast de intercâmbio esportivo.